Ele está tão envolvido nisso. E quanto mais você conversa com ele, mais você pensa, caramba, talvez ele esteja certo. Eu desminto afirmações. Não todas, sabe? Tipo as sombras paralelas. E como não deveria haver sombra na Lua, deveria ser completamente preta. Mas isso não é bem verdade. E as sombras? Essas projeções escuras que se formam quando a luz é bloqueada por um objeto. E sombras não são, de fato, paralelas, especialmente quando consideramos a fonte de luz e a superfície onde elas se projetam, o que as torna muitas vezes divergentes ou convergentes em vez de manterem um alinhamento constante. Eles não funcionam dessa maneira. As sombras desaparecem no horizonte, certo? Não há sombras paralelas. Certo, é estranho. Isso é Muito estranho. Isso não é tão estranho. Há tantas coisas diferentes. Há tantas coisas. Como o quão engraçado parece quando aquela nave decola da Lua e voa no ritmo dele. Está balançando, como se estivesse em uma corda. como se estivesse em uma corda, a câmera rastreia perfeitamente. Mãos. Mas, Onde? da Terra, de Houston, com o quê? Atraso de 7 segundos ou algo assim. Que tal o fato de Nixon estar ao telefone com eles? Em tempo real, Em tempo real, você não tem atraso. Seria com tecnologia de 1969, comunicando. Uma das razões pelas quais Gus Grissom, a grande teoria é que Gus Grissom foi assassinado porque não estava disposto a ir junto. Gus Grissom pendurou um limão no módulo lunar porque não conseguia se comunicar com a torre da Terra. A comunicação não funcionava. E ele disse, isso aqui é uma porcaria. Ele pega um limão, coloca num cabide e pendura no negócio. bem, eles não os têm mais. Perdido. Eles se foram, eles não sabem. Os dados de telemetria são realmente importantes. Perdido. No episódio É na Lua, um cientista da NASA disse que não sabemos como refazer a tecnologia. Perdemos isso. Sim. Não escrevi nada nem nada. Depois a realidade dos cinturões de radiação de Van Allen. Isso é verdade. Isso poderia ser explicado cientificamente. Pode. A radiação é formada por partículas de alta intensidade, alta voltagem, tudo isso, mas elas estão bem afastadas, então você tem que passar muito rápido por elas. Certo, mas levou horas para terminar. E aconteceu, sim, mas eles ainda estavam se movendo rápido, ou seria. Mate todo mundo. Isso mataria todo mundo. Essa é uma dessas teorias. Ninguém. Mas os astronautas da Apollo conseguiram superar isso. O que eu diria é que eles nunca nem fizeram uma galinha voar por aquela merda e ela voltou viva. Não. E eles vão tentar isso com pessoas? Laika Cadela não sobreviveu quando jogaram Laika lá em cima. Bem, que tal a Operação Stargate Prime, onde eles lançaram uma bomba nuclear para tentar abrir um buraco, e isso acabou deixando o mais radioativo de Curso. Eles pensaram que abriram um buraco no cinturão de radiação para atravessá-lo. Graças a isso, temos a anomalia do Atlântico Sul, onde não há proteção. Agradecemos os elogios. Eles acabaram com a energia no Havaí, certo? Sim, eles estragaram a rede. Eles estavam detonando armas nucleares no espaço. É realmente uma loucura. Anos 50 e 60 fora da casinha. Eles tinham poder, não existia internet, não tinha fiscalização e faziam coisas novas, bombas nucleares. E eles pensavam, vamos ver se isso faz aquilo. Nem Oppenheimer sabia o que ia acontecer. Eles tinham uma possibilidade maior que 0% de causar uma reação em cadeia que destruiria todo o ambiente da Terra. Sim. Vamos ver. Bom, temos que tentar. Um jeito de saber. Detona. E algo como o Bikini Apollo, que eu acho que era o Castle Bravo, foi tipo 3 vezes mais potente do que eles imaginavam, sabe? É tipo, a gente queria 10 quilotos, mas saiu 30? Cara,
Você tem que carregar um. Tome cuidado. Só tome cuidado. Leve o único. Eu nem sei por que mexemos nisso. Sim, bem, é tarde demais. Tá demais. O gênio saiu da garrafa. Então, se você tivesse uma aposta, se você tivesse $100.000 e pudesse apostar, nós fomos à Lua. Nós não fomos à Lua. Mas isso e esse dinheiro não são suficientes. Mais arma na cabeça. Arma na cabeça. Arma na cabeça. Nós fomos à Lua sem pessoas. Eu iria. É nisso que eu apostaria. Mas deixa eu dizer antes, na minha cabeça, eu sou tipo um boneco bobleado. Eu fico indo e voltando. E eu posso ser convencido de um lado ou de outro. É uma questão muito complicada. Tipo, eu posso ser convencido, uhul. Eu fico meio estranho. É um bom episódio. Eu entro completamente e profundamente em tudo isso. Em uma cobertura completa e abrangente. Uma cobertura total. Bart, você sabe, realmente não tem uma explicação clara ou um motivo aparente. E eu sinceramente não consigo entender o porquê. Não sei a razão exata ou a justificativa por trás de tudo isso. Se podemos imprimir algo em 3D, por que não mandamos a impressora para a órbita? E aí, toda vez que o Elon lançar um Stargate, é só levar um pouco de substrato, levar um fio e entregar lá. Toda vez. Por que você vai fazer 10.000 deles? Basta trazer um pouco de fio, trazer um pouco de fio, trazer um pouco de alumínio, e podemos construir as coisas em órbita. Não precisamos nos preocupar em escapar da gravidade. Basta construir coisas, imprimir coisas em 3D em órbita. Parece um pouco mais complicado do que você diz, mas entendo o que quer dizer. As filmagens, as imagens perdidas que Sabrel tinha são muito convincentes, onde parece que eles estão filmando a Lua de, sei lá, 30.000 milhas de distância. Mas aí, quando tiram as coberturas das janelas, mostra que estão na verdade em órbita próxima da Terra. A janela fica completamente preenchida e eles dizem nesse filme, a gente colocou a câmera bem encostada na janela? Ninguém pode ficar no meio. Mas então alguém entra, passa, e então... Você vê o que parece um pênis. O plástico, uhul, sim, e tudo se abre. Aham, isso é difícil de explicar. Isso é. E não para exibição pública. Não para o Brett, sim, com certeza, certo. E também o porquê você faria isso? Excluir todo o filme original. O quê? Por que destruiriam um filme original e perderiam os dados de telemetria? E a gente nem tem um feed direto porque eles transmitiram a imagem numa parede e depois apontaram uma câmera de TV para a parede. E é isso que a gente vê. A gente pode pegar o feed ao vivo? E a é tipo, você não precisa disso. É tão estranho. Estranho. É estranho. Também é estranho que a gente continue dizendo que vai voltar, e a gente ainda nem consegue sair da gravidade da Terra, ou nunca nem saiu da atmosfera da Terra. Eu estava em órbita, na verdade. Assim que os chineses minerarem hélio, 2 ou sei lá o que, a gente chega lá. O pessoal sempre fala, aquele módulo lunar minúsculo do caralho, que era realmente muito pequeno e impressionante. Você trilhos lá em cima. Se você sabe, se acredita nisso, eu tenho que pesquisar. Sabe o que estou dizendo? Preciso escrever isso. Pode nem ser Kentucky Fried Chicken, mas há um vídeo de inteligência artificial meu vendendo coisas que nunca vi. Eu te vejo no feed vendendo frango. É tudo falso, mas isso é fácil de falsificar porque são fotos borradas. No meu episódio On the Face on Mars, mostro como a NASA copiou e colou formações de nuvens. Você vê as mesmas formações de nuvens e as fotos de Marte. Eles copiaram e colaram pedaços em Marte. Fizeram isso. Eu não inventei. Só o que você quer dizer com... Que eles copiaram e colaram pedaços em Marte? Você tem essa coisa da pedra marciana. Não. Sim. Sidonia é onde estava o rosto e a suposta cidade e tudo mais. Onde?
E a praça é louca e... Onde? Mas isso é algo recente que temos visto. Sim, Essa é uma loucura. Sidonia foi um dos locais de pouso originais, e eles o mudaram no último minuto. Por quê? Pouse e vá até o rosto. Porque se você não conhece a história do rosto em Marte, a primeira imagem realmente parece um rosto, e então, de repente, as imagens ficaram mais borradas. E aí era só meio que um platô. Era, sabe, pareidolia. Não era um rosto. Pouse lá. Dirija, leve o Sojourner. Olhe. O mais louco é que o rosto fica logo ali, pertinho da praça. Sim, A praça é mais interessante que o rosto. Se as imagens nítidas é só pareidolia, é exatamente isso que é. Isso até faz sentido, porque a primeira era bem borrada e ruim e era dos anos 70. Verdadeiro, certo? Mas esse quadrado é uma loucura. certo. Parece geométrico. Sim, ângulos retos. E um quadrado real, ou pelo menos algo parecido com um quadrado, parece uma estrutura feita de ângulos retos. Na Lua. Elon Musk achou interessante, sugeriu visita. Nós deveríamos, sim. Quer dizer, eles finalmente estão admitindo que Marte tinha atmosfera e oceanos. Eles finalmente estão admitindo. Encontraram água congelada em Marte. Sim. O que é tipo, ok. Sim, Bem, se voltarmos milhões de anos, o que estava acontecendo lá? lembre-se, eles enviaram Joe M. Monagli para visualização remota em Marte. O que ele disse? Ele disse que viu seres gigantes e altos lá, em uma sociedade muito avançada. E o Joe M. Monagli fazia parte do projeto Stargate de visualização remota. Ele entra em transe e desenha alienígenas, cidades. Mas não sabia para onde olhava. Não diziam. Ele termina. Ele sai do transe, abre o envelope escrito Marte. 1 milhão antes de Cristo. Ele disse que viu coisas e, de novo, Stargate. Ingus Van viu todo tipo de coisa no lado oculto da Lua. O que eu não vejo, não ouço. Falei muito sobre isso com o Imbo. Mas ele fez visualização remota da Lua porque sempre queria fazer mais coisas. Ele era assim, não quero olhar para uma ponte, vou para a Lua. E ele disse que viu estruturas no lado oculto da Lua que são muito parecidas com o que Carl Wolf relatou, que foi revelado em 2001. O que ele revelou? Carl Wolf, um sargento da Força Aérea, basicamente um técnico. Pense em um técnico de copiadora Xerox. Ele precisava consertar um equipamento de imagem para a NASA e também para o Departamento de Defesa. São imagens do Moon Surveyor. Então ele entra. É uma sala escura. Tem um cara trabalhando lá. O cara, Cal. Fotos do lado escuro da Lua. Ele vê cúpulas, torres, estradas, todo tipo de coisa. Ele não consegue acreditar. E o Cal vai para casa e diz para a esposa: mal posso esperar para ver isso no noticiário. É uma loucura o que encontramos. Existe uma civilização na Lua e simplesmente some. E Cal Wolf disse que viu isso. Se você fizer visualização remota, sem fotografias. Ele viu foto, ele viu. Ele viu fotografias. Quem tirou as fotografias? Foi o satélite Moon Surveyor, que tira fotos o tempo todo. É tipo, a gente tem imagens, temos coisas ao redor da Lua. Eu não sei por que não tem uma webcam, sabe? Não sei por que a gente não pode simplesmente acessar lá em cima. Alguma coisa assim. Eles estão certos, eles estão lá. É só mandar um sinal de volta. Eu li que eles acabaram de fazer o 5G funcionar no espaço. Manda um sinal pra gente. Coloca uma webcam na ISS. Deixa a gente assistir. Então, Carl Wolf viu essas coisas. Ingus Van viu as mesmas coisas, mas ele viu seres de verdade lá e disse que eles conseguiram perceber a consciência dele. E aí ele, saiu do transe. Ele disse: os aliens estão no lado oculto da Lua e eles não são nossos amigos. É uma história muito interessante. Ingus Van, cara muito interessante. Então, o que tirou essas fotos? O Moon Surveyor, o Lunar Surveyor. Eles liberaram muitas imagens do lado oculto, mas liberaram o que quiseram liberar.
É por isso que sabemos que há significativamente menos impactos no lado oculto da Lua, uma região que permaneceu inexplorada por muito tempo, porque conseguimos observar e analisar detalhadamente essas imagens de alta resolução que foram capturadas por missões espaciais dedicadas. Essas observações nos permitiram mapear a superfície lunar e identificar as diferenças na densidade de crateras entre os dois hemisférios. No entanto, seria verdadeiramente inacreditável e um achado científico de proporções imensas se Marte, o planeta vermelho vizinho, fosse o primeiro planeta em nosso sistema solar a desenvolver e sustentar vida microbiana ou até mesmo formas de vida mais complexas, muito antes que a própria Terra fosse capaz de criar as condições ideais e se tornar um ambiente propício para o surgimento e a evolução da vida como a conhecemos hoje. Atingiu um nível muito alto de sofisticação e então começou a semear a Terra. Certo. Teoria da panspermia. Sim, acredito que temos pelo menos uma rocha de Marte que acabou de pousar aqui. Acho que temos um desses. Então, talvez um impacto gigante ou algo assim em Marte aqui. A ideia é que a atmosfera deles deteriorando ou que eles estavam ficando mais distantes do Sol. O campo magnético deles estava enfraquecendo, arrancando a atmosfera. E então, esse seria o ponto. Se você fosse uma civilização super avançada, a corrida seria se tornar tão avançado a ponto de conseguir deixar o seu planeta. Sim. E essa é a única maneira de você sobreviver, porque, eventualmente, seu planeta se afastará do Sol por milhões de anos e não será mais capaz de abrigar vida. Certo. Então talvez envie seu DNA ou o que quer que seja para a terceira pedra. Quais são as histórias antigas de um céu sem lua? De onde eles são? Textos indianos antigos o contêm, mas também lendas nativas o contêm. Sobre um céu sem lua, e então a lua chega. Quando? Eles acham que a lua chegou. É difícil dizer, sabe? Eu sempre vou para o Eugerdrias. O Eugerdrias. Mas quem sabe mesmo? A Terra estava aparentemente coberta por uma névoa muito úmida, muito nebulosa, talvez como Vênus ou algo assim. Então a Lua chega e toda aquela água da atmosfera cai na Terra. As forças das marés são loucas. Há uma grande enchente e tudo se acalma. E então a Lua está aqui, e agora ela é como a guardiã do planeta. O que de fato é, a gente poderia... Sabe? A gente realmente não conseguiria sobreviver sem ela. Porque ela estabiliza nossa atmosfera, né? Estabiliza a gente e Estabiliza nossa órbita. nossa órbita é nosso giro e eixo. Quando acontece um grande terremoto, a Terra muda de velocidade, muda o giro. Ela muda de forma mensurável se houver um grande terremoto e se houver muitos desses que possam tirar você do eixo. Mas a Lua entra em cena como um segurança e acalma as coisas. Então a ideia seria que algum tipo de civilização superior colocou a Lua lá para garantir nossa sobrevivência. Eu não acho que eles se importam conosco. Realmente. Não creio. Você, Vir. de novo. Estamos em território muito especulativo porque ninguém sabe, certo? Mas eu acho que seria apenas por recursos. Ei, esse lugar tem muita água estável. É isso. Isso é Útil. Você não acha que eles ficariam fascinados por nós, uma civilização emergente? Se encontrássemos um planeta com homens das cavernas aprendendo a usar ferramentas, com certeza ficaríamos super interessados e fascinados. E provavelmente tentaríamos acelerar o processo de aprendizado deles. Você acha que faríamos isso? Sim, com certeza. Pense no que esses babacas já fizeram com tribos isoladas e coisas do tipo. A gente tenta intervir e fazer algo com eles. Sabe, a teoria da floresta sombria Não. é do Liu Cixin, que escreveu o problema dos 3 corpos e todos esses. A teoria da floresta sombria diz que, se você atinge um certo nível de tecnologia, a melhor coisa que pode fazer é ficar quieto. Por quê? Porque o universo é uma floresta sombria, e a primeira pessoa que colocar a cabeça para fora morre, porque você não quer um competidor na sua região.
Então, assim que uma cultura chega perto de alguma tecnologia que possa fazer isso, ela está no caminho para te ameaçar. Você tem que eliminá-los, tem que impedir o avanço tecnológico deles. O problema dos três corpos é meio que baseado nisso. É isso que eles fazem nos livros. E isso faz um pouco mais de sentido para mim do que esse tipo de altruísmo. Ei, vamos ajudá-los. Stargate, Star Trek, Primeiro Contato e tudo mais. Eu gosto, sabe, a natureza humana é uma coisa complicada. Nós somos muito egoístas. Sabe, eu e você talvez quiséssemos ver essas pessoas e ajudá-las, mas tem muita gente que não ia querer um competidor por perto. Talvez. Mas e se eles nem nos enxergarem como competidores? E se eles forem tão avançados assim? Tipo, se eles estiverem milhões de anos à nossa frente? Não estariam. Tipo, isso é algo que a Diana Pasolka, o Galaxy Nolan e muita gente que estuda isso fala. Resgates de naves caídas. Existe um termo que eles usam, que essas são doações, certo? Esses veículos seriam doações. E a ideia é essa. A gente deveria olhar para isso e criar novas ideias através da engenharia reversa. E depois de 1947, em um cenário geopolítico complexo e tenso, com a presença e influência significativas dos soviéticos, que estavam em plena ascensão e buscando expandir sua esfera de poder e inovação tecnológica, surgiu uma iniciativa ambiciosa e de grande envergadura. Nesse período pós-guerra, marcado por uma corrida armamentista e tecnológica intensa entre as grandes potências mundiais, a ideia de desenvolver uma tecnologia revolucionária como a antigravitacional Bem-ou-Force se tornou um objetivo estratégico de alta prioridade. A intenção era clara: explorar e dominar os princípios da antigravidade para fins que poderiam variar desde aplicações militares e de defesa, como a criação de veículos de transporte e aeronaves com capacidades de voo sem precedentes, até usos civis que transformariam radicalmente a logística, o transporte de cargas e pessoas, e até mesmo a exploração espacial. A busca por essa tecnologia representava não apenas um avanço científico monumental, mas também uma vantagem estratégica crucial no tabuleiro global, prometendo redefinir os limites da engenharia e da física conhecidas até então, e abrindo caminho para um futuro onde as leis da gravidade poderiam ser superadas para o benefício da humanidade ou para a supremacia de uma nação. Talvez o problema seja que você trabalhe em um ambiente compartimentalizado, não podendo compartilhar com cientistas. Por isso, não há colaboração, essencial para a inovação de verdade. Você precisa de especialistas de várias áreas diferentes analisando todos os aspectos disso. Isso é o que Lazar destacou, os problemas que tinham no S4 ao tentar fazer engenharia reversa. Ele diz: você não pode fazer ciência desse jeito porque é secreto. Os metalúrgicos não tinham permissão para falar com o pessoal da propulsão, e ninguém tinha permissão para falar com ninguém, e todo mundo ficou tipo: o que está acontecendo, certo? O que são essas coisas? Onde? Como? Supostamente, nem sequer lhe disseram de onde essa coisa veio. Mostram um adesivo da bandeira dos Estados Unidos e ele diz: ah, isso é nosso. Ah, isso faz sentido. E então ele está examinando. Ele diz: ah, não é como se não houvesse costuras nessa coisa. O que é o metal? Por que projetado para 90 centímetros? Como se não houvesse controles dentro. Esse reator funciona. Tem uma cadeira. Sim. Sabe, algumas cadeiras parecem ter uma interface neural. Talvez. Você ouve muitos cientistas falando sobre a frustração deles. Se eu pudesse conversar com esses caras? Estou captando um campo em aqui. Um metalúrgico seria útil aqui, certo? O que está acontecendo? Sabe, eu continuo me deparando com Mercúrio girando o tempo todo. Mercúrio girando. Um motor giratório de Mercúrio faz parte da tradição desde então. A Índia antiga tem os Vamanas. Sabe, essas porcarias. Se você olhar os textos antigos, pode ter sido no Mahabharata.
Sim, mas eles fazem alusão a esse metal líquido. E aí você avança no tempo, tipo, os nazistas construindo o sino, a Die Glocke. Aquilo era um motor de mercúrio. E depois avançamos mais um pouco. Mars MC Candlise e o veículo ARV. Esqueci, o Fluxlimir. Esse é um motor de mercúrio giratório. Então, mercúrio girando continua aparecendo. E mercúrio girando geraria campo. O que seria isso? Certamente liberaria muitos íons que poderiam ser aproveitados ou usados para algo. Bem, é como se estivéssemos tentando explicar as coisas para nós mesmos com base no nosso entendimento atual de tecnologia. Tipo, o vidro foi inventado há muito tempo, mas imagine aparecer com um Samsung Galaxy S25 Ultra novinho em folha com Gorilla Glass. Sabe, naquela moldura fina e olhando para aquilo, eles pensavam, que porra é essa? Lá estava. Estátuas 1000. É vidro e metal. O que? O que? Não. Que porra é essa? Pegamos areia e a deixamos bem quente, e ela ficou transparente. O que? Certo. Você pode deixá-lo cair no concreto e ele não quebra. Certo. O que? Sim. Então, apenas nossa compreensão atual da tecnologia, com base nas origens dessa tecnologia, apenas metal e vidro, sabe? Se você mostrar a alguém que metal e vidro têm milhares de anos, mostre a ele o que temos agora com metal e vidro. Eles ficariam impressionados. E você continua, vai. Daqui a 1000 anos, como será tudo isso? Sistema de propulsão gravitacional, provavelmente impresso em 3D, não há costuras. Certo? Sim. E a frustração com a divulgação é: até onde podemos estar agora? Certo. Se tivesse havido divulgação em 47. É ainda mais uma operação psicológica se for tudo besteira. Como se fosse uma operação psicológica se fosse revelada. Se realmente for assim, uau, o governo é realmente bom em uma coisa. Eles são bons em guardar segredos sobre OVNIs. É isso mesmo, não é? Isso é exatamente o que estamos procurando. Sim, é isso mesmo. É precisamente o que esperávamos e o que foi confirmado. É quase menos provável. Bem, se você olhar o que o DOT fez nos anos 70 e 80 com o Paul Benovitz, quando o Benovitz descobriu essa tecnologia avançada na base aérea de Kirtland, ele ligou para a base e disse: "Ei, acho que tem OVNIs." Então eles mandam o DOT lá. Ele era da inteligência da Força Aérea, OSI. Eles mandam ele até o Benovitz e ele fala: "Paul, acho que pode ser OVNIs. São alienígenas." E o Paul começa a ficar meio maluco e começa a interceptar sinais do espaço sideral. E eles estão mandando mensagens para ele. Mas no fim das contas era mesmo a NSA. Alugaram a casa do outro lado da rua e o Paul acaba sendo internado em algum momento. E aí, ao longo dos anos, o DOT muda a história e diz: "Não, muita coisa disso é realmente verdade." Mas o DOT também disse, em 2019, Hal Puthoff tentou recrutar ele para uma campanha de desinformação com a Aten. Sério? Então o Hal Puthoff já fez parte de campanhas de desinformação? Alegadamente, supostamente para sempre. E o que eles têm feito com essas campanhas de desinformação? Qualquer que seja, eles estão tentando confundir. Apenas para manter caras como você e eu fascinados e tentando descobrir as coisas direito. Eles podem operar sua tecnologia avançada em paz, deixá-los pensar que são alienígenas e OVNIs. Que coisa suja de se fazer, imunda. Nos anos 50, eles foram muito públicos sobre a antigravidade. Saiu nos jornais que, você sabe, o motor G, eles estavam falando sobre isso. E então, de repente, silêncio. Se você gostou do episódio de hoje no JR não esqueça de deixar seu like e compartilhar suas opiniões nos comentários abaixo. Obrigado.